fazer uma postagem nova, que aí chegar no celular de quem tiver o aplicativo. Tá, então, sem mais delongas, vamos começar a conhecer um pouquinho da Lei 11.101. Então, como eu cheguei a comentar, né, na aula passada, a Lei 11.101 é a lei que regulamenta, né, o concurso de credores para o direito empresarial, né, o concurso de credores para falência e para recuperação judicial. E até para recuperação extrajudicial também, tá? O primeiro artigo dessa lei, ela traz o sujeito passivo da lei, né? Quem está sujeito a esta norma? A gente até comentou, deu o exemplo lá da instituição Cândido Mendes aqui do Rio, né? Que foi agraciada lá por um juiz e acabou concedendo a recuperação judicial. E a Cândido Mendes não é nenhuma dessas figuras, tá? O primeiro artigo diz que esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário, da sociedade empresária, né? E aí a gente tem que colocar nesse rol a EIRELI, né? A empresa individual de responsabilidade limitada, que é a pessoa jurídica de direito privado, que exerce empresa, né? De acordo lá com o artigo 966 do Código Civil, tá? E a lei vai tratar todas essas figuras, né, no seu texto daqui para frente como devedor. Então, toda vez que ela estiver falando devedor, ela está falando de empresário individual, sociedade empresária e EIRELI. São as três figuras, são os sujeitos passivos, tá, desta lei. Só fazendo um corte que ontem, né, eu disponibilizei lá na turma vários trechos de textos de alguns autores, né, um que fala só sobre o sujeito ativo, outro só sobre o sujeito passivo, outro só de pessoas que não são abraçadas por essa norma, são pessoas jurídicas, tá, que exercem a atividade empresarial até, mas, né, a lei afastou essas pessoas da concorrência, do processo de concorrência empresarial, tá? Então, sujeito passivo, artigo 1º. Tá? Aí, logo no artigo 2º, são essas figuras que eu acabei de citar. Empresas públicas e empresas de economia mista, bancos públicos e privados, tá? Os bancos públicos e privados, eles até podem, né, chegar no momento lá da sua, como é que eu vou colocar, situação econômico-financeira, né, onde ele, de repente, ele pode até seguir pelo processo de falência, mas ele tem, né, lei que disciplina a sua reorganização, então é completamente diferente. Mas chega um momento que ele até pode se socorrer da Aliança 1101, coisa rara, muito difícil, tá? Não conheço nenhum exemplo, mas seguradoras, empresas de previdência privada, operadoras de plano de saúde, sociedades de capitalização, cooperativas de crédito, outras que possam ser equiparadas a essas, né, anteriores, como corretoras de valores imobiliários, cooperativas em geral, né? A gente sabe que cooperativa, ela até se inscreve por força de lei na junta comercial, mas ela é tida como sociedade simples, tá? E atividades intelectuais, né? Aquelas do parágrafo único da lei do artigo 966 do Código Civil, né? Aqueles que exercem atividades intelectuais de natureza literária, artística ou científica. Então, todas essas figuras, todas essas pessoas jurídicas, elas não usufruem da Lei 11.101, tá? Elas não são sujeitos passivos da lei, eles não sofrem processo de recuperação judicial, nem de recuperação extrajudicial, nem falência, a não ser que o juiz decida a favor, mas a rigor da lei, tá? A lei foi toda reestruturada
agora, né? A Lei 14.112, ela alterou vários dispositivos da Lei 11.101 e não mexeu no artigo 1º, né, onde são as figuras que são sujeitos passivos. Não alterou isso. Podia ter alterado? Desculpa, se quiser me interromper. Tinha discussão a respeito? Tinha, mas o legislador achou por bem não fazê-lo, tá? Então, artigo 1º, sujeito passivo. O sujeito ativo, a gente só vai encontrar ele lá no artigo 97, tá? Então, no artigo 97 da lei, tá lá, ó, podem requerer a falência do devedor. Então, são figuras que podem requerer a falência, tá? E logo no primeiro inciso está assim, o próprio devedor, tá? Na forma do disposto do artigo 105 a 107. O artigo 105 diz que o devedor, tá, em crise econômico-financeira, que julgue não atender os requisitos para pleitear sua recuperação judicial, tá, deverá, olha o que a lei diz, deverá requerer, tá, ao juízo, expondo as suas razões, a sua falência, tá? Então, a lei obriga aquele devedor que está em crise econômico-financeira, mas que não atende os requisitos, e aí a gente vai ver com muita calma depois, da recuperação judicial, a requerer sua própria falência. Só que a lei não pune quem não faz isso. Entendeu? É complicado o legislador colocar, né, um dispositivo na norma que obriga o sujeito da lei a exercer uma atividade econômica, requerer a sua própria falência, se não for atendido os requisitos da recuperação judicial, né? E ele não faz e não tem penalidade nenhuma, né? Se, porventura, um dos seus credores não o fizer, né, não tem falência para ele. Encerra a atividade, fica devendo todo mundo e fica por isso mesmo, tá? Então, autofalência, inciso 1. A lei obriga, tá, o próprio devedor a requerer a sua falência desde que ele não atenda os requisitos para a recuperação judicial, tá? Inciso 2, né, outra figura que pode requerer a falência. O cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou inventariante, né? Nesse caso aqui, os três, a gente está falando aqui de empresário individual, tá? O cônjuge sobrevivente do empresário individual, o herdeiro do empresário individual, o inventariante do inventário individual. Por quê? Porque a gente viu lá em sociedades, tá, que o cônjuge, o herdeiro ou inventariante do sócio, né, ele não vai requerer a falência da sociedade, né? Dificilmente isso vai acontecer, né? Porque tem a sucessão, ele vai continuar, tem os outros sócios. No caso do cônjuge ou inventariante ou herdeiro requerer a falência do empresário individual, tá? Dificilmente isso vai acontecer com essas figuras, né, que representam o sócio na morte dele, tá? Inciso 3, o cotista, né, de sociedade limitada, sociedade por cotas, o acionista para sociedade por ações, do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade. Também é outra questão muito difícil de acontecer, muito complicado, porque existe o direito de retirada da sociedade, né? Existe... os sócios têm outros meios de equalizar, deixar um sócio insatisfeito, tá? Principalmente aqui no caso de minoria, né? Deixar esse sócio de fora da sociedade, comprando a sua parte, né? Fazendo aquelas negociações para que a sociedade não deixe de funcionar, né? Para que aquela pessoa jurídica continue lá com seu papel social, empregando pessoas, gerando tributos,
né? Não é um sócio minoritário que está insatisfeito com a administração, está insatisfeito com os outros sócios, não é aquilo que ele pensava, que vai pedir a falência da sociedade, né? Isso não é cabível os outros sócios deixarem chegar a esse ponto, né? Não estou dizendo que não vai acontecer, mas é muito difícil, né? A insatisfação de um sócio minoritário, ela é sanada de outra forma, não deixando ele requerer a falência da sociedade. Vai acabar quando os negócios começaram ali, tá? E 4, tá? A aula já começou? Qualquer credor. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, professor, olha só, o áudio está muito ruim, porque tem gente com o microfone aberto e não está escutando. Tem gente com o microfone. Deixa eu ver se eu consigo fechar o microfone de todo mundo. Aqui, silenciar todos. Pronto. Silenciei. E agora? Melhorou? Deu uma melhorada? Se não der, eu uso o meu outro microfone aqui. Deixa eu ver se eu tenho como usar o outro microfone. Eu estou usando o próprio microfone da câmera, do celular. Ele capta bem. Mas melhorou aí? O problema é que ninguém vai conseguir falar, né? Não, deu uma melhorada aqui, professor. Deu uma melhorada. O negócio é que ela estava travando de vez em quando, né? Toda hora não. E outra perguntinha, como é que faz para escrever aqui, professor? Tem como ou não esse link? Esse é o problema. Eu estava com a colega de vocês no início da aula. O Teams, ele requer que eu faça, para eu usar todas as funcionalidades dele, eu tenho que cadastrar o e-mail de todo mundo, né? Eu tenho uma relação de e-mail lá do Google Classroom, mas eu não sei se todo mundo usa aquele e-mail. Professor, o senhor tem que ativar o chat, o bate-papo do aplicativo. Calma aí. Mas ele está ativo. Ele está ativo. Ativar legendas ao vivo. Ô Gerson, quando eu passo aqui o dedinho aqui no chat, aparece a seguinte mensagem. O chat nos canais reuniões só está disponível para membros da equipe. Então, eu creio mesmo que você deve fazer esse cadastro dos colegas para criar essa equipe, né? Só vai estar aberto para isso mesmo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta no chat, não vai funcionar. O Teams ele é direcionado para a empresa. E sim. Então você compra a assinatura para você poder usar ele na integralidade, entendeu? De repente, por isso que a gente não tem acesso ao chat. Mas não é por isso, eu tenho que montar a equipe. Se eu montar a equipe, vocês vão ter acesso. É que eu não montei. Então, vamos aqui. Eu ativei outra coisa aqui. Vamos fazer o seguinte. Luana, a representante de São Paulo, esqueci o nome dela. Flavirene. Isso. Eu preciso que vocês organizem para mim a lista de e-mails, né, que vocês acessam o Teams para eu fazer isso, para eu cadastrar. E vocês me mandam pelo WhatsApp mesmo. Cria lá um arquivo com e-mail de todo mundo, né? Aí eu cadastro todo mundo, monto a equipe e a gente vai ter todas as funcionalidades. Gerson, uma outra questão aqui que me surgiu uma dúvida. É Sim. necessário que o e-mail seja do Hotmail, do Outlook? Se for um e-mail de e-mail, ele vai funcionar ou não? Como que funciona? Eu não sei se vocês conseguem acessar o Teams com outro e-mail. Eu entrei com Gmail. Você entrou com Gmail? Eu entrei com o Gmail também. Então está certo. Eu acho que eu entrei como convidado e não precisa do e-mail. O convidado não precisa ser o e-mail do e-mail mesmo. Eu acho que vai ser a questão para ser membro da equipe. Eu acho que para ser membro da equipe... Mas não precisa ser membro, tem que ser convidado. Mas eu tenho que cadastrar o convidado. Todo mundo está convidado aqui, mas não tem ninguém... Eu não formei uma equipe, entendeu? Professor,
Sim. Seria sugestivo da minha parte que todas as lideranças de sala enviassem a lista para o senhor colocasse como os Sim, é isso que eu acabei de pedir. As lideranças, os representantes de turma, né, no decorrer da semana, pega aí o e-mail de todo mundo, cada um monta a sua lista e manda para mim, que aí eu vou aqui e cadastro todo mundo. É rápido, fazer isso é rápido, tá? Então, fica aí logo, deixa aí o recado. Os representantes façam isso, colhe o e-mail de todo mundo e eu lanço lá, né? Essa semana, de repente, no meio da semana, aí a gente pode até fazer um teste para ver se vai funcionar direitinho. Mas eu acho que fazendo isso, montando a equipe, não vai ter problema nenhum. Esse aplicativo é simplesmente horroroso. Eu nunca tinha usado. Então, péssimo. Concordo. Nossa Senhora. Mas ele não trava igual o Team Link. Mas não é muito funcional, né? Porque se a gente for pensar, olha a mão de obra que você vai ter para cadastrar essa galera toda aí. Não, o meu quase tá 190 pessoas. Essas vozes toda hora travando. Tá travando muito? Aqui eu não consigo fazer outra coisa. Eu não consigo operar outra coisa. Só tá travando. Só consegue assistir a aula. Professor, esse aplicativo até a voz ruim mesmo para entrar. Para tudo. Agora eu não sei o que fazer, gente. Porque era o aplicativo. Boa noite, mestre. Podia voltar para o aplicativo da primeira aula. O meu medo é... Vocês tiveram... Então vamos lá, vamos voltar para o Team Link. Vocês tiveram o restante da semana todo como experiência. Como é que foi a experiência? Porque na segunda-feira muita gente não conseguiu acessar a minha aula, como na outra turma não conseguiram acessar a aula da professora Ana. Como é que foi o restante da semana? Porque eu dei aula, eu fui o primeiro a dar aula, não sei como é que foi depois. Professor, e o Meet? São Paulo, mestre, foi tranquilo assistir as outras aulas pelo outro aplicativo. Não teve mais problemas de mais problema. Teve uma quedinha. Teve uma queda outra na internet por conta do pessoal abrir vídeo e tal, mas se manter o vídeo fechado, foi bem de boa para a gente assistir as aulas. Entendi. Professor, eu senti dificuldade, porque assim, quando chegava mais ou menos... Calma aí, um de cada vez. Tem duas pessoas falando, aí a gente não vai conseguir. Pode falar, colega, depois eu falo. Primeiras damas. Tá bom, obrigada. É que eu acho que assim, muito obrigada pela gentileza. É que eu acho que assim, professor, como o professor foi o primeiro a passar para a gente o Team Links, Araraquara não pode mentir, a gente teve muita dificuldade sim. Agora não quer dizer que a gente já não domina o aplicativo, a gente já entendeu como funciona, entendeu, professor? Entendi. Eu acredito que se o professor quiser voltar, e o pessoal do Rio quiser também, Araraquara também, porque eu sou de Araraquara, eu acho que agora para a gente já se tornou acessível, nós voltamos para o outro. Eu não vejo problema nenhum nisso, é só a gente chegar num denominador comum aqui. Eu achei que esse link, esse Teams aqui, ele era melhor para fechar a reunião, para agregar todo mundo sem travar. Professor, ele é o pior aplicativo que existe. Porque contaram maravilhas dele. Tanto a gente aqui no Rio nunca usou. Né? É um dos piores, mais interativo. Eu sou... Quando chegou a 80... O Meet agora está ruim, só tem 1 hora. E eu não vou fazer uma conta no Meet para dar mais 6 meses de aula, né? Provavelmente o ano que vem deva voltar presencial. Aí não vale a pena. Professor, eu tive dificuldade de entrar a partir de 80 alunos. Eu fiquei tentando entrar umas 5, 6 vezes e não consegui. Entendi. Professor, por que o senhor não faz pelo YouTube? E se tiver de falar comentário, comenta por ali pela lateral. Vai dar no mesmo, todo mundo vai entrar, todo mundo vai assistir e não vai ficar essa sangria desatada, porque assim, o acesso do YouTube é assim, o acesso ao YouTube é mais fácil. E aí mas eu já fiz uns testes aqui no YouTube. A minha internet é boa, né? Apesar de que eu não fiz com esse computador aqui, que eu troquei de computador. Comprei, né? Estou com um computador melhor agora. O meu notebook travava muito no YouTube. Com esse aqui eu nunca fiz nenhum teste. Faz um teste, porque aí fica legal, porque assim, ninguém precisa se ver, não. O povo vai ali, comenta ali e pronto, entendeu? E o Team Link, eu consigo até colocar
a transmissão do Team Link direto lá no YouTube. É tranquilo. Mestre, esse é o aplicativo que não presta, mestre. Esse aplicativo não vale nada. É, complicado. Então, já que a gente acha... Então, YouTube... Então, vamos combinar um negócio aqui. O que vocês preferem? A gente continua a aula hoje, por aqui, semana que vem a gente volta? Já começou e eu acho que termina por aqui. Semana que vem a gente a gente vai se falando. Então esquece a questão do e-mail, né, Gerson? Esquece a questão do e-mail, então. Semana que vem a gente volta para o Team Link. É aquele link mesmo que eu criei, né? Aquele link que vocês têm. Vou precisar dele de novo, porque eu já excluí tudo. Tem problema não. Eu coloco ele lá no que eu mando para os representantes de novo, sem problema, tá? Perfeito. Obrigada. Tá? Então, vamos continuar aqui para a gente não perder mais muito tempo. Eu estou esperando que tem uma pessoa que entrar aqui na aula e até agora ela não chegou. Quando ela entrar, ela vai me atrapalhar aqui, vai pedir para eu parar um pouquinho e vai se apresentar. Tá? Mas vamos continuar lá. A gente está falando do sujeito passivo, tá? Inciso 4 do artigo 97. Sujeito passivo. Qualquer credor, tá? Qualquer credor pode solicitar em juízo a falência do seu devedor. Se a gente for lá no artigo 83, a gente vai ver lá a lista de credores. Né? Quem são os credores? Trabalhadores, tá? Os credores com garantia real, os credores com privilégio geral, com privilégio especial, a fazenda pública. Então, qualquer credor pode requerer em juízo a falência do seu devedor. Não, eu vou ajeitar ele, para ele ficar assim, ó. Aí. Qualquer credor pode solicitar. Depois a gente vai ver os requisitos, mas é credor daquele devedor, tá? A lei lhe dá o direito, se ele cumprir alguns requisitos, tá? De pedir a falência daquele devedor em juízo. Aí a gente vai ver mais para frente quais são os requisitos, tá? Mas sujeitos ativos, quem é que pode requerer a falência do empresário individual, da EIRELI e da sociedade empresária, né? Aí a gente vai ver isso lá no artigo 97. O próprio devedor pode pedir a sua falência, chamada autofalência. O cônjuge, o herdeiro ou inventariante do empresário individual, tá? O cotista ou acionista. A gente está falando aqui o cotista ou acionista, aquele que é sempre derrotado nas decisões, tá? Aquele que está insatisfeito com a administração da sociedade. Então, ele tem o direito, a lei prevê o direito dele requerer da sua própria sociedade, tá? E qualquer credor. Parágrafo 1º. O credor, né? Se esse credor for um credor empresário, tá? A gente viu outras figuras aqui. Tem credor trabalhista, não é um credor empresário, por exemplo. Então, se esse credor for um credor empresário, ele tem que provar a sua condição de empresário. Ele tem que apresentar a certidão, tá? Do Registro Público de Empresas Mercantis, a certidão da Junta Comercial, que comprove a sua regularidade, que comprove que ele, apesar de ser credor daquele devedor, ele é um credor empresário. Então, ele tem que provar a sua condição. E, se o credor não estiver domiciliado no Brasil, ele precisa prestar uma caução relativa às custas e ao pagamento da indenização de que trata o artigo 101. O artigo 101 fala sobre o credor que requerer a falência, tá? Por dolo, tá? Quem por dolo requerer a falência de outrem será condenado, na sentença que jogar em procedente pedido, a indenizar o devedor, apurando-se as perdas e danos na liquidação de sentença. Ô, Gerson, qual lei é essa que você está falando?
A Lei 11.101. A gente só vai... Qual artigo? Artigo 97, sujeito ativo. Aí eu já li o inciso 1, 2, 3 e 4, estou no parágrafo 2º do artigo 97. Diz que o credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar caução relativa às custas do seu pedido, tá? Porque é um processo, e o pagamento de indenização se porventura está pedindo a falência por dolo, né? Está pedindo a falência sem motivo aparente, né? Achou aí? Achei sim, a gente só vai falar da Lei 11.101 o tempo inteiro. Então, é tudo lei, tá? E qual o artigo, professor? Desculpa. Vamos lá, deixa eu repetir. Sujeito passivo, artigo 1º. Sujeito ativo, artigo 97. Incisos 1, 2, 3 e 4, parágrafo 1º e 2º, tá? O parágrafo 1º diz que se o credor for, qualquer credor, for um sujeito empresário, ele tem que demonstrar a sua condição de empresário, né? Tem que apresentar lá a certidão da junta comercial. Se o credor não tiver domicílio no Brasil, ele tem que prestar uma caução, tá? Para evitar qualquer tipo de coisa. Então, sujeito ativo e sujeito passivo. Eu estou falando desses dois porque é o material que eu mandei para vocês hoje também. Natureza jurídica da falência. Eu cheguei a comentar na última aula que o direito empresarial quase não tem controvérsia, tá? Só que, para os autores, essa é uma das poucas controvérsias que tem no direito empresarial. A natureza jurídica da falência. Alguns autores entendem a falência como um instituto de direito material, né? Um fato jurídico, né? O fato de existir um processo falimentar serviria meramente de acessório às normas de direito substantivo. Então, se a gente for olhar a Lei 11.101, ela não trata só de direito material, né? Tem um monte de procedimento na lei. Salvo engano meu, o artigo 180, que fala sobre como se contar os prazos dentro da lei, né? Completamente procedimental, é procedimento, tá? Então, aqueles que entendem, né, que a natureza jurídica da falência é um instituto meramente de direito material, né, eles perdem muita força em relação a outros doutrinadores que entendem que a natureza jurídica da falência ela é procedimental, ela é de natureza processual. Então, as duas teorias, tá, elas se colidem porque a lei tem a natureza tem no próprio da lei, dispositivo de natureza processual, tá? A corrente que mais, né, a gente chama de corrente majoritária, mas faz adequação à natureza jurídica, é aquela que trata como híbrido, tanto de natureza material quanto de natureza processual, né? Porque a lei traz muita questão de natureza material, tá? Na hora que diz que a sentença que constitui a falência, né, a sentença ela não é nem constitui o devedor na falência, ela é constitutiva, tá? Então, aqueles que têm uma natureza híbrida é que ganham maior força nessa briga aí. Não é nem só de material, nem só de direito processual, tá? Alguns entendem, né, entendiam, antes da Lei 11.101, né, os dispositivos da lei anterior, do decreto 7.000, alguma coisa que agora eu não lembro, ele era usado, né, como meio de cobrança. Os credores, eles, como não tinham limite, tá, um limite de valor para você requerer
a falência, e hoje em dia tem, a gente vai ver que são 40, no mínimo 40 salários mínimos, eles usavam o processo falimentar como meio de forçar o devedor a pagar a dívida para não sofrer justamente o processo falimentar. Tá? Então, valores pequenos se dava entrada no pedido de falência, né, como forma de forçar o devedor a pagar. Há uma teoria também que se baseia na teoria administrativa para mostrar a natureza jurídica da falência. Tá? Mas isso tudo é doutrinário. Não tem ainda uma decisão fechada em toda a doutrina. Para alguns, era de natureza de direito material, outro de natureza processual, meio de cobrança, teoria administrativa, tem a mista. Então, é o único ponto controverso. Como é que a gente vai descobrir isso? Depende do autor. Né? Vai cair no concurso, ver qual é o autor que está sendo citado na biografia do concurso para você entender qual é, né, o seu posicionamento em relação à natureza jurídica da falência, tá? E aí aqui a gente está falando da natureza jurídica da falência, lá na frente a gente vai ver a natureza jurídica da sentença, tá, que decreta a falência. Então, a natureza jurídica da falência, ela é híbrida, tá? A maioria entende que é de natureza material, mas também tem dispositivos de natureza processual. Princípios. Vamos falar sobre os princípios da lei, tá? A gente até comentou alguma coisa aqui na última aula. Então, princípios que regem a regime, né, concorrencial, empresarial, tá? Trazem diretrizes muito específicas para o processo. Então, princípio da viabilidade da empresa. O juiz, ao analisar um pedido de recuperação judicial, tá? É um princípio que se aplica muito mais na recuperação judicial, porque o juiz não vai analisar a viabilidade da empresa no pedido de falência, né? Ele vai analisar no pedido de recuperação judicial, né? Ele vai olhar, né, as contas, os livros, os balanços daquela empresa e ver se, pelo menos economicamente, essa empresa é viável. É viável continuar com as suas atividades, né? A viabilidade econômico-financeira, ela vai ser analisada pelo juiz, não só a viabilidade econômico-financeira, né? A gente já comentou aqui que a empresa, ela é muito maior que isso, né? Ela tem lá os seus preceitos sociais, ela gera tributo, ela gera emprego, ela gera, movimenta a economia de um certo lugar, dependendo da sua estrutura, dependendo do seu lugar. Então, isso tudo é analisado por um juiz, né, quando é requerido lá uma recuperação judicial, por exemplo. Tá? Então, o princípio da viabilidade da empresa vai ser analisado pelo juiz. Tá? Princípio da prevalência... Gerson, Sim. deixa eu fazer uma pergunta. Esse princípio da viabilidade da empresa, ele está específico em algum artigo dessa lei 11.101? Ele não está específico, mas ele é lastreado na recuperação judicial. Tá? Não está especificamente num artigo, mas a recuperação judicial, ela é pautada no princípio da viabilidade da empresa, no princípio do par condício creditório, aí serve para os dois, no princípio da maximização dos ativos, tá? Não tem um artigo específico, né? Os princípios, eles pautam a lei. A lei é baseada em cima desses princípios, tá? Princípio da prevalência do interesse dos credores, né? Aí a gente vai ver tanto na recuperação judicial quanto na falência, né? No pedido, na realidade, quem concede a recuperação judicial não é o juiz, né? O juiz analisa, né, os requisitos que a lei impõe, tá? Se preencheu todos os requisitos ali, o juiz não tem como deixar de conceder, não a recuperação, mas conceder numa sentença o processamento da recuperação judicial, tá? A primeira decisão do juiz é conceder a recuperação, é conceder o processamento da recuperação. Na realidade, quem vai conceder ou não
a recuperação judicial são os credores, né, ao analisar o plano de recuperação judicial, né? Eles entendem por bem que aquele plano é um plano digno, é um plano que realmente faz sentido para eles, né, darem essa chance para aquele devedor, né, continuar com as suas atividades. Claro que o juiz vai auxiliar, né, mas quem decide é o comitê de credores, são os credores. Os credores é que vão decidir se realmente aquele plano de recuperação judicial é elaborado pelo devedor, né? Depois a gente vai ver que hoje em dia a lei mudou a história aí, mas realmente eu podia elaborar. Então, aquele plano elaborado é um plano condizente com a ação, é um plano condizente que aspira, né, nos credores, né, a satisfação dos seus créditos, né? Não, vamos ajudar ele, diminui o juro aqui, diminui ali, reúne todo mundo, fala assim, ó, vamos dar um voto de confiança a ele, é melhor ele, né? 50% do que a gente tem do que a gente ir para o concurso de credores na falência e acabar não recebendo nada. Então, também se analisa por esse ponto. Quem decide, tá, é da prevalência do interesse dos credores. É o interesse dos credores em receber o seu crédito, tá? Quem não quer receber, não quer receber. É mais fácil receber na recuperação judicial do que na falência, né? Porque na recuperação judicial, o devedor vai se comprometer a pagar as parcelas de todos os credores de acordo com o plano que ele definiu. Na falência, não. Na falência, tem lá o concurso, tem o artigo 83, que coloca alguns credores na frente de outros. Isso, né, vai facilitar muito no processo de recuperação os credores, né, decidirem pela recuperação ou não. Porque a partir do momento que o juiz decide pelo processamento da recuperação judicial, tá, se não for atendido, isso vira falência. O credor vai entrar no processo de falência e aí, né, vai se usar o procedimento da falência e não da recuperação judicial. Então, prevalência do interesse dos credores. Os credores é que vão decidir, né, a respeito de conceder ou não a recuperação judicial. Princípio da publicidade procedimental, né? Todos os atos praticados, né, eles são públicos, né, no sentido de todos os credores têm acesso, têm ciência de todos os atos que estão sendo praticados. Tá? A publicidade, aqui, deixa eu só fazer um negócio aqui que eu esqueci, que eu fico usando o celular, eu esqueci de botar o carregador nele. Todos os atos praticados, olá, calma aí que chegou aqui, boa noite, professora Lúcia Baroni. Todo mundo já conhece a professora Lúcia Baroni? Essa é a nossa diretora aqui da instituição do Rio de Janeiro, tá? Seja muito bem-vinda à minha aula. Ela quer dar uma palavrinha com vocês. Você está sem áudio. Muito obrigada, professor. Todos me ouvem bem? Me ouvem, Jefferson, bem? Sim, agora estou ouvindo. Bom, gente, vocês tiveram uma primeira semana de Professor, com licença, professora, está dando eco. Então, alguém tem que desligar o som. Ah, tá. Agora? Vamos lá, eu fecho o meu microfone, é o meu. Tá. Olá, pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo bem agora. Meu nome é Lúcia Baroni, eu sou a diretora da Unirge. Vocês tiveram uma primeira semana de acolhimento, quando tiveram algumas atividades, tiveram uma aula inaugural maravilhosa com a ministra Carmen Lúcia e já tiveram a primeira semana de aula, estamos indo para a segunda. Então, nesse momento que vocês já viveram, já vivenciaram, experimentaram 2 semanas aí acadêmicas de modalidades diferentes, me cabe, então, hoje me apresentar a vocês, para aqueles que eu ainda não conheço, dar as boas-vindas para aqueles colegas que estamos recebendo de Araraquara. Sejam muito bem-vindos. O meu nome, então, é Lúcia Baroni. Eu fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem e gostaria muito que vocês se sentissem muito acolhidos
tanto os nossos colegas novos vindo de São Paulo, como vocês que provavelmente já foram meus alunos. Então, sejam muito bem-vindos a esse novo período. Um excelente período 2021.2 para todos vocês. Aproveitem ao máximo, em nome, então, do Centro Universitário do Rio de Janeiro. Eu dou as boas-vindas a vocês e desejo o melhor período possível. Me coloco à disposição para qualquer coisa que precisem. A faculdade está de braços abertos para todos vocês. Ok? Não vou me demorar muito tempo, porque eu não quero atrapalhar a aula, mas gostaria muito que vocês, aqueles que ainda não me conhecem, me conhecessem, e eu não gostaria de iniciarmos um ano sem dar boas-vindas para todos vocês, nossos queridos alunos da própria Unirj, e para vocês que estamos tendo o prazer de receber agora. Ok? Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Sim, professora, boa noite. Boa noite. Quem está falando? Márcio Pedrada. Oi, Márcio. Qual a providência da direção com referência à plataforma? Porque cada professor está numa. E uma semana o professor está numa, outra semana está na outra. O que vocês estão fazendo? Isso já está desde o início da pandemia. Não, cada professor, uma semana, um professor está em uma e esse mesmo professor está em outra. Eu acredito que não. Então, você precisa depois me dizer, porque o professor ele tem a liberdade de usar a plataforma. Não há uma plataforma específica, até porque a gente acreditava, eu acho que todos nós acreditávamos lá no passado que isso seria uma coisa de 15 dias, depois de um semestre, e da mesma forma estamos prestes a ter a suspensão do isolamento social. Estamos aguardando decretos e essas outras questões. E, além disso, a gente tem que entender da mesma forma que cada professor tem seu ritmo, sua metodologia, cada professor se sente à vontade, muitos até compraram suas plataformas para que tivesse uma facilidade melhor para atender a todos vocês. Então, cada professor realmente ele tem da mesma forma que ele tem a liberdade metodológica em sala de aula, ele tem a mesma liberdade para usar a ferramenta que ele se sentir mais à vontade. Porque isso é a mesma coisa que eu falar que todos os professores teriam que dar aula de forma igual, de um mesmo jeito. E a gente tem que prezar pela autonomia de cada professor e a didática de cada professor. Então, cada um ter a sua própria forma, a sua própria ferramenta tecnológica, isso é permitido, sim, até em respeito à habilidade de cada um. E também muitos, como eu falei, pagaram e compraram suas plataformas. Estamos, nesse momento, aguardando o fim do isolamento social. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, todos os adolescentes, não, os adultos, né, a partir dos 18 anos, foram vacinados na sexta-feira. Estamos aguardando a qualquer momento um decreto, ok? Então, a gente preza por essa liberdade, sim. Agora, se um professor, ele usa várias plataformas, aí sim, vocês podem conversar que fica complicado. Mas cada professor tem autonomia de usar a ferramenta que tiver mais habilidade. Explica, mas não justifica. Tudo bem. Eu lamento. Quem lamenta sou eu, professora. Querido, olha só. Porque isso aí, eu tenho uma outra visão, infelizmente. Mas me perdoa mais uma vez. Eu estou, assim, com muito respeito, entrando para dar as boas-vindas e eu me coloco à sua disposição para atendê-lo de forma particular no que você desejar. Nesse momento, o meu papel é dar as boas-vindas e me colocar à disposição de todos vocês. E não criar uma polêmica na sua turma no meio da aula. Se você desejar, você pode, a hora que você quiser, a instituição, e te dou também o meu e-mail, que é lucia.bmartinazo@uniesp.edu.br, e fico à sua disposição. Mas, neste momento, vamos respeitar cada coisa no seu horário. Eu estou aqui para dar boas-vindas e estou aqui para fazer o acolhimento de todos vocês. Qualquer problema, por favor, me procurem. A qualquer hora eu estaria à sua disposição, ok? Muito obrigada para todos. Não vou interromper mais a aula de vocês. Tenham um excelente período letivo, tá? Muito obrigada.
Gerson, muito obrigada, tá bom? Vou para outra sala de aula, que hoje eu tenho que passar em todas. Muito obrigada, gente. Tchau. Então, vamos voltar aos nossos princípios, né? Falamos do princípio da viabilidade da empresa, da prevalência do interesse dos credores, da publicidade procedimental, princípio da par conditio creditorium, né? Esse princípio é o princípio que faz com que todos os credores... Professor Gerson. Sim. Por favor, eu consegui pegar o princípio da viabilidade da empresa, o princípio da prevalência do interesse dos credores, o terceiro princípio é o da publicidade? Sim, publicidade procedimental. Obrigada. Esse material já está disponível lá para vocês, tá? Agora, o princípio da par conditio creditorium, né? Esse princípio faz com que todos os credores sejam tratados de forma igualitária, né? Que todos os seus créditos eles serão tratados, tá? De uma forma onde todos os credores, respectivamente, proporcionalmente ao seu crédito, receberão, tá? O que a empresa tem para poder pagar. Claro que a gente vai ver mais para frente que existe uma lista de preferência, né? Essa lista de preferência também ela foi baseada justamente neste princípio, tá? Mas a ideia é que todos os credores sejam tratados da mesma forma, né? A gente até imagina, né, quando ouve falar desse princípio, né, que depois conhece o artigo 83, assim, mas como é que fica o princípio, né, par conditio creditorium, se referência aos créditos dos trabalhadores? Então, primeiro recebe os trabalhadores, depois recebe credores com garantia, depois os credores públicos, né, o fisco, depois os credores com privilégio especial, depois os credores... Então, existe uma ordem classificatória dos créditos, onde é dada preferência ao pagamento desses créditos, tá? Mas isso foi baseado em cima, quer dizer, dentro desses grupos, os grupos recebem, né, proporcionalmente o que vale, né, o crédito de cada um. Claro que não vai ser igual para todo mundo, mas proporcionalmente tem que ser igual para todo mundo, pelo menos dentro desses critérios, né? De acordo com os créditos que foram habilitados, né, na data de habilitação. Esse princípio, ele preza por isso, de tratar todos os credores, né, de uma forma igualitária, tá? Dentro da sua proporcionalidade. E, por último, o princípio da conservação e maximização dos ativos, né? Eu comentei sobre esse artigo na última aula. No processo falimentar, quando o juiz decreta, né, o início do processamento da falência, né, a primeira atitude dele, né, tem algumas primeiras atitudes, mas vem lá na sentença, afasta-se o empresário, né, o administrador da empresa, e no seu lugar entra o administrador judicial. E qual o papel do administrador judicial? O papel do administrador judicial é fazer, né, pagar o máximo de credores possível, tá? Tentando fazer a maximização daqueles ativos que, a partir daquele momento, ele passou a ser responsável. Então, ele passou a ser responsável por aquele ativo, ele precisa fazer, né, o mais rápido possível, no menor tempo possível, tá? Com que aqueles ativos não se deteriorem, né? Em vez de maximizar, vai minimizar, em vez de aumentar, vai diminuir, tá? Então, o princípio da conservação e maximização dos ativos, né, é um princípio que vai pautar as atitudes do administrador judicial, né? O administrador judicial ele tem que ter em mente que ele precisa fazer o maior número de dinheiro possível para pagar o maior número de credores possível, né? Todos, na realidade, deveriam receber proporcionalmente, mas a gente já falou aqui da classificação dos créditos, então ele precisa fazer com que
né, a maioria dos credores, tá, recebam os seus créditos de acordo lá com o que determina a norma. Tá? Então, o princípio da conservação e maximização dos ativos, a gente vai ver muito dentro da falência. Tá? Porque na recuperação judicial, o administrador continua à frente do seu negócio. Tá? Ele que criou o mecanismo de pagar todos os credores na recuperação judicial, com o seu plano de recuperação judicial, mas ele continua à frente do seu negócio, diferente da falência. Quando é decretada a falência, afasta-se os administradores e entra em campo aí o administrador judicial, designado pelo juiz, que pode ser de acordo com uma pessoa jurídica, tá? E até mais fácil para uma pessoa jurídica intervir numa empresa, porque a pessoa jurídica vai ter um corpo de trabalhadores, né? Vai ter empresário, vai ter advogado, vai ter contador, então ele vai atuar em várias áreas ao mesmo tempo, diferente de um administrador, né? Pessoa física, que vai ter que conhecer disso tudo para poder tratar dessa falência. Então, é meio por aí. Esses princípios são os princípios que pautam a Lei 11.101, tá? Quando, né, algum credor pede a falência do seu devedor, o juiz vai analisar alguns pressupostos, tá? O que são esses pressupostos? Não vai dar tempo de eu falar tudo, não, mas vamos lá. Professor. Sim. Eu não sei se foi por falta de atenção minha ou se o senhor realmente não falou, mas observei que no material que você disponibilizou, fala do princípio da conservação da atividade empresarial viável. A viabilidade da empresa. Foi o primeiro princípio que eu falei. Mas também tem a viabilidade da empresa. Como assim? Não entendi. Porque no PDF que você disponibilizou para nós, tem o princípio da viabilidade da empresa em crise e o princípio da conservação da atividade empresarial viável. Sim, é porque esses dois princípios, alguns autores unem ele num só. Quando a gente está falando da viabilidade da empresa, a gente fala da parte econômico-financeira, tá? E da conservação da empresa, eu cheguei a falar, a gente fala mais sobre a estrutura, sobre a mantença dos trabalhos, sobre deixar aquela empresa continuar funcionando, porque ela tem lá um papel social na região geográfica onde ela está localizada, ela tem a geração de tributos, e isso é conservar a empresa para ela continuar com esse papel, o papel social, vamos colocar assim, tá? E a viabilidade da empresa em crise é mais econômico-financeira, mas alguns autores tratam isso como uma coisa só. Justamente sobre isso que a gente está falando aí no texto que eu mandei para você. Você chegou a olhar, chegou a ler? Sim, no texto que eu estou vendo. Tá? Por isso que aqui eu coloquei um só. A conservação da empresa e a viabilidade da empresa em crise são duas coisas separadas. O juiz vai analisar isso na hora, né, que recebe o pedido da recuperação. Primeiro, ele vai ver se realmente, né, a crise econômico-financeira pode ser superada. Pode ser superada? Então, vamos ver outros valores, né? Quantos funcionários ela tem, quantos empregados ela tem, quanto que ela gera de tributo, o que está ao redor dessa empresa, né, que, ao não conceder recuperação judicial ou deixar essa empresa, ou deixar um credor pedir a sua falência, o que mais no entorno dessa empresa pode ser, o Estado pode perder com isso, né? Lembra que eu falei, a empresa pode estar numa localidade onde tem ao seu redor ali, tem escola, tem curso, tem alimentação, tem supermercado, tem prestadores de serviços diversos, né, que trabalham em prol desse trás, né, da saída, na hora da entrada, na hora do almoço. Então, não é só a empresa em si, ela carrega muito mais coisa junto consigo, né, do que só, pura e simplesmente, né, a geração de emprego, ou o pagamento de tributos, ou 50, 100, 200 funcionários que estão ali, que dependem daquela empresa, né? Se a gente colocar aí
50 funcionários vão trazer pelo menos mais cada funcionário, depende do seu trabalho. Aí você está vendo mais das pessoas. O juiz, ele tem que analisar isso tudo na hora de não conceder, por exemplo, um pedido de judicial, né, econômica e financeira seja satisfatória. Tá? Então, todos entendem como uma coisa só, mas e outros separam em dois princípios. Um da viabilidade econômica e financeira e outro da viabilidade de manter aquela empresa funcionando. Tá? Então, analisando isso tudo, tá? No pedido de falência, aí a gente vai falar especificamente de falência, tá? Existem alguns pressupostos que têm que ser atendidos, tá? Pedido, né? O credor está pedindo lá a falência do devedor, então o juiz vai analisar. Primeiro, pressuposto material subjetivo é a qualidade do jeito para ser empresário, tá? Então, consiste na qualidade o credor está solicitando a falência, né, do devedor. Esse devedor é empresário? A primeira condição, sujeito passivo é empresário? A lei é destinada só quem é a empresário, sociedade empresária ou ERELI. Entrou nessas três condições, então cumpriu o primeiro pressuposto, tá? O segundo pressuposto, eles chamam de pressuposto material objetivo. E aqui a gente vai ficar um tempinho explicando sobre esse pressuposto. Esse pressuposto, o juiz vai analisar se cumpre o que está na lei, tá? A gente chama de insolvência do devedor. A gente vai entender insolvência na falência, tá? Não como insolvência econômico-financeira. Pouco importa se a empresa está no vermelho ou no azul. Se a empresa é deficitária ou lucrativa. Isso não tem nada a ver, tá, com a insolvência aqui no Brasil. A insolvência no Brasil ela é jurídica. Tem que atender requisitos. E os requisitos estão lá no artigo 94 da lei, inciso 1, 2 e 3. Então, é insolvente no Brasil, tá? De acordo com o artigo 94, inciso 1, aquele que pratica impontualidade injustificada. É insolvente no Brasil, de acordo com o artigo 94, inciso 2, quando um credor tem a sua execução frustrada. É insolvente no Brasil, de acordo com o artigo 94, inciso 3, quando ele pratica atos de comércio. Então, analisando o pedido, o juiz analisou o pressuposto material subjetivo. Ok. Analisou o pressuposto material objetivo, né? Ele conseguiu enxergar ali a insolvência daquele devedor de acordo com as regras do artigo 94, inciso 1, 2, 3. Enquadrou num dos três? Ok. O terceiro pressuposto, ele vai a reboque, tá? Que é a decisão do juiz que vai instaurar, tá, o processamento da falência. Cumpriu o primeiro, cumpriu o segundo, o terceiro pressuposto, que é o pressuposto formal, é a decisão do juiz. Tá? Então, aí a gente vai entender agora o que é impontualidade justificada. E a impontualidade justificada está lá no artigo 94, inciso 1. Tá? Será decretada a falência do devedor que, inciso 1, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido. Então, eu sou credor, tá? Tenho lá os meus créditos com o devedor. O devedor tem data certa para pagar. Vamos colocar lá, tem que pagar os boletos, as duplicatas que foram emitidas em seu nome, tá? Não pagou. O valor excede aos 40 salários mínimos. Então,
A gente está falando aqui de credor, de empresários que movimentam muito dinheiro. Não pagou na data prevista, tá? Não justificou para o seu credor, tá? O seu credor protesta aquela dívida, tá? Protesta aquela dívida ainda especificamente para fins falimentares, já prevendo, tá, que ele vai entrar com pedido de falência daquele devedor. E o valor daquela dívida é superior a 40 salários mínimos, a gente tem aí a tal da impontualidade injustificada, tá? Todos os requisitos foram preenchidos. O devedor deixou de pagar, né, sem relevante razão de direito, não pagou, tá? No vencimento, então a dívida tem que estar vencida. Além de vencida, é um título que tem que ser protestado, e aí não precisa ser título de crédito, pode ser qualquer título, tá? O título é protestado e o valor desse título é superior a 40 salários mínimos. Atendeu o requisito, tá, da impontualidade justificada. Então, o juiz vai analisar lá. Pressuposto material subjetivo, o devedor é empresário. Pressuposto material objetivo, cumpriu a impontualidade justificada, né? O credor provou, né? Está até protestada já a dívida. O credor provou o título, junto aquilo ali da entrada no pedido, o juiz analisa, né? A lei diz que é daquela forma, falência, tá? Então, independe se aquele devedor tem ou não tem dinheiro para pagar. Ele não pagou, tá? Ele não cumpriu a dívida. Ah, mas ele é um credor que está no azul, mas ele não pagou. É direito, né, do credor pedir a sua falência. Se ele está usando o pedido de falência para fazer com que o devedor pague, são outros 500. Mas a lei confere a ele o direito, tá, de requerer em juízo a sua falência, por ele não ter pago, tá, na data da vida, não se explicou, não procurou o credor protestou, né? O protesto foi efetivado, ele não pagou no protesto, ele não resolveu o protesto que ele podia ter resolvido no protesto, né? Então, se protestou, não pagou no protesto, ele está esperando o quê? Né? Eu fico esperando ele pagar quando ele quer? Não. Eu tenho mecanismos para isso, tá? Poderia executar a dívida? Poderia. Em vez de entrar com o processo, poderia mover, fosse um título de crédito, por exemplo, né? Uma duplicata, poderia executar diretamente, passar em processo de conhecimento. Vai lá direto para o processo de execução, tá? Que poderia até sujeitar a segunda hipótese, que é a execução frustrada. Então, no inciso 1, eu tenho lá, no mínimo, ou a dívida de 40 salários mínimos. Se eu não tiver, se a minha dívida não for de 40 salários mínimos, é possível o litisconsórcio no polo ativo, tá? Eu posso me reunir com outros credores cuja soma de todos os créditos ultrapassem os 40 salários mínimos, tá? E nós vamos requerer em juízo, né? No polo ativo vai ter um concurso, acabei de falar a palavra. Consórcio de credores. Consórcio de credores, onde a soma do crédito de todos eles vai exceder os 40 salários mínimos. Aí, cumpre-se lá o requisito e o juiz também vai analisar e vai conceder a falência, se for o caso. Tá? Então, é possível o consórcio de credores no polo ativo para requerer a falência do devedor. Tá? Impontualidade justificada. Não paga na data sem relevante razão de direito, tá? Dívida, e essa dívida tem protestada, se for a fins falimentares, na hora de extrair o processo específico para fins alimentares, tá? Na hora de protestar, o credor tem que informar o tabelião que o protesto tem que ser tirado para fins falimentares, tá? Se o devedor não pagar no protesto, né, vai surgir para ele aí o pedido de falência do devedor.
Salvo engano meu, há uns anos atrás, né, bastante anos atrás já, foi noticiado que a Líder Magazine estava, né, falindo, que isso, que aquilo outro. Aconteceu justamente isso. Um dos seus credores pediu a sua falência em juízo, né? E ela resolveu tudo lá no processo falimentar, não foi falência, nem foi nada. Mas, né, a mídia acabou colocando como falência do grupo. Mas o que aconteceu foi praticamente isso. Um dos seus credores pediu a falência por conta, né, de um pagamento que não foi feito. Mas pagou, resolveu, bola para frente, tá? Então, a impontualidade justificada está lá no artigo 94, inciso 1, tá? Da Lei 11.101, tá? Quando for tirado, né, quando for se pedir para tirar o protesto, tá, esse título, pode ser mais um título, né, com o fim de se requerer a falência, né, quem tira o protesto tem que informar lá o tabelião do protesto que o protesto é para fins falimentares, tá? Que é especificamente para isso. 8.16. Execução frustrada, que é o 94, inciso 2. A execução frustrada, ela independe de quantia, tá? Mas diz assim o artigo: executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia penhora bem suficiente para o prazo legal. Então, a gente sabe que lá no processo de execução, né, chega um momento onde o devedor tem que apresentar, se for o caso, bens a penhora. Não pagou, né? Ele vai chegar no momento de nomear esses bens. O processo até mudou um pouco, tá mais até complicado essa história da nomeação. Eu sei que o oficial de justiça agora pode indicar, né? Deu uma mudança lá no procedimento, mas não mudou aqui. Mas usa-se o procedimento lá do processo civil. Então, fui executado, né? Não paguei a dívida, tá? Não depositei em juízo para garantir, tá, a discussão da dívida e passou. Não nomeei bens a penhora, né? Os 3 atos não foram produzidos pela minha pessoa. Passou em branco, passou em naubis, tá? O sujeito ativo do processo, ele pode pedir àquele juízo uma certidão, tá, que comprove que não foi feito nenhum dos 3 atos, nem pago, nem depositado, nem bens foram nomeados ou indicados a penhora, tá? E extraindo essa certidão, ele dá entrada no pedido de falência do seu devedor. E aqui independe de valor, né? Executado por qualquer quantia líquida. Então, aí não tem lá aquele caso dos 40 salários mínimos, não. Aqui é o processo de execução que está acontecendo e a execução foi frustrada. Por que foi frustrada? Porque o devedor não pagou, não depositou em juízo, nem nomeou bens a penhora, ou não teve bens indicados a penhora, tá? E o devedor pede a certidão e dá entrada no pedido de falência, somente com essa certidão. Aí não tem valor, tá? Vamos parar por aqui, 8h19. Na próxima aula a gente retoma e fala dos atos de falência. Eu queria ter acabado os atos de falência hoje, mas a gente teve que parar. No início também foi complicado. Então, vamos fechar o negócio aqui. O que vocês acharam do aplicativo? Vale a pena cadastrar todo mundo? Ou é melhor voltar lá para o Team Link, já que vocês tiveram o restante da semana todo e melhorou essa condição de todo mundo acessar? Eu prefiro voltar para o Team Link, porque esse aplicativo é péssimo. Tem essa questão desses recursos aí que não tem, todos, né, do chat, principalmente. E uma coisa principal, né, super relevante, é a questão da gravação de aula. Que o Microsoft Teams, você não conseguiu gravar aula. Então, é muito ruim para o colega, caso ele tenha algum problema em relação à conexão no dia, não puder entrar, ele vai ficar prejudicado. Então, eu acho melhor voltar para o T-Link mesmo. O time estava ganhando. A gente mexeu em time que estava ganhando.
Todo mundo concorda? Eu também acho. Já que vocês tiveram essa experiência boa na semana... Eu também concordo. Que voltar não pode reclamar. Concordo. Professor, obrigada por ter Eu concordo. Tá? Voltar de uma vez. Também não dá para cada semana ficar usando... Nós vamos retornar, mas com a consciência que todos voltamos pelo Team Link. Depois não adianta reclamar. Concorda, professor? E a gente deleta esse Microsoft Teams. Professor, só vou pedir, por favor, para o senhor atualizar lá no Classic. Do aplicativo anterior. Atualiza lá. Verdade, falaram que a votação aí, não teve a votação, trocaram e não foi uma boa troca, não. Então tá bom. Sem problema. Obrigada, então, semana professor, que vem... por ter dado a oportunidade para todo mundo escolher. Depois ninguém mais reclama e pronto. Outra, certeza. A maioria está se pronunciando a favor de trocar, né? É melhor. Troca! Isso aí, então tá bom. Trocar de novo, então é merda. Não dá para ficar indo e voltando. A gente já vai trocar todo mundo. Vamos pro Team Link, não vai ter mais mudança. Aí, professor. Troca, não conseguir entrar na aula, consegue assistir, a aula vai estar gravada. Isso aí. Então tá bom, sem problema. Então fechamos assim. Semana que vem a gente volta em definitivo lá pro Team Link e vida que segue. Ok? Ótimo. Obrigada. Então tá bom, meus amigos. Boa noite, tá? Tenha aí uma ótima semana. Semana que vem a gente se encontra. Boa noite. Com Deus, obrigada. Boa noite a todos.